Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais importantes que existem, o Evangelho de Mateus. Se você sempre teve curiosidade de entender as ideias centrais dele, mas achava um pouco complicado, relaxa. Esse guia foi feito para a gente descobrir junto, de um jeito bem claro e direto. Vamos nessa? Para nossa conversa fluir bem, eu separei tudo em 4 partes. Primeiro, a gente vai entender quem é Jesus, segundo o texto. Depois, qual era a mensagem principal que ele trazia. Na terceira parte, a gente vê como ele mostrava esse poder na prática. E por último, a gente chega na missão definitiva dele. Bem simples, né? Então, vamos lá, começando pelo começo. A grande pergunta que o livro de Mateus quer responder logo de cara é: afinal de contas, quem é essa figura central? Quem é Jesus? E o autor não faz rodeios, ele já começa a construir essa identidade desde o primeiro capítulo. E olha só que momento poderoso, logo no início do ministério dele. Durante o batismo, uma voz que vem do céu declara que Jesus é o Filho muito amado. Essa frase é tipo a chave que abre a porta de tudo o que vai acontecer. Ela mostra que ele não é só um mestre qualquer, mas alguém que tem uma aprovação, uma autoridade que vem diretamente de Deus. E para deixar essa identidade ainda mais clara, o texto dá 3 pistas fundamentais. Primeiro, ele é da linhagem do rei Davi, o que o conecta com toda a promessa de um rei que Israel esperava. Segundo, seu nascimento é único, milagroso, vindo do Espírito Santo, o que aponta para uma origem divina. E terceiro, lá no deserto, ele passa por uma prova de fogo, e mostra que seu poder não é para benefício próprio, revelando um caráter totalmente focado na sua missão. Ok, identidade estabelecida. A próxima pergunta é: tá, mas o que ele veio ensinar? Qual era a grande mensagem dele? E o coração de tudo que ele falou gira em torno de uma ideia central: o reino dos céus. Mas o que é esse tal de reino dos céus? Pensa assim. Não é um lugar físico, com fronteiras, é muito mais a realidade do governo de Deus acontecendo aqui e agora. Quando Jesus diz que o reino está próximo, ele está anunciando que uma nova maneira de viver, sob a paz e a justiça de Deus, já começou e está ao nosso alcance. E como são as pessoas que vivem nesse reino? No seu discurso mais famoso, o Sermão da Montanha, Jesus simplesmente vira a lógica do mundo de ponta cabeça. Ele diz que os felizes de verdade, os abençoados, não são os mais fortes ou os mais ricos. São os humildes, os que choram, os que buscam a paz. Esses são os valores do reino. E olha que genial o jeito dele ensinar. Ele não joga fora a lei antiga, ele aprofunda. Ele pega algo que todo mundo conhecia como olho por olho e diz: vocês ouviram isso, certo? Mas eu quero mostrar algo ainda maior. Ele muda o foco da ação externa para a intenção do coração. É um chamado para ir além da vingança e abraçar um amor que desarma. E para explicar essas ideias tão revolucionárias, ele usava uma ferramenta fantástica: as parábolas. Jesus era um mestre em contar histórias. Ele pegava as cenas do dia a dia, um agricultor, uma semente, um tesouro, para ilustrar as verdades mais profundas sobre o reino de Deus. Isso tornava a mensagem dele acessível e inesquecível para todo mundo. Mas a história não fica só nas palavras, né? O Evangelho de Mateus faz questão de mostrar que o que Jesus falava, ele também fazia. Os ensinamentos dele vinham acompanhados de demonstrações reais de poder. Ele não só anunciava o reino, ele o trazia para perto. Pensa comigo nesse número por um segundo. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E todos foram alimentados com quase nada. Isso aqui não é só um milagre de comida, sabe? É um sinal poderoso de que, com Jesus, a lógica da falta, da escassez do nosso mundo, é substituída pela lógica da abundância do reino de Deus. E quando a gente olha para as várias histórias de cura, um padrão muito interessante aparece. Quase sempre começa com alguém desesperado que vai até Jesus. Depois, essa pessoa demonstra uma fé impressionante, tipo a mulher que só queria tocar na roupa dele. E o que a gente percebe é que a fé parece ser a chave que abre a porta para a ação de Jesus. A cura vem como resposta a essa confiança. E essa cena aqui nos leva à pergunta central do livro inteiro. Depois que Jesus acalma uma tempestade com uma única ordem, os próprios discípulos dele, morrendo de medo e ao mesmo tempo maravilhados, perguntam: mas quem é este cara? Essa pergunta não é só deles, é para nós também.
O texto nos faz encarar a identidade de Jesus de frente. E essa pergunta sobre quem ele é e o poder que ele tem nos leva direto para a nossa última parte. Se ele tinha toda essa autoridade, se ele era tudo isso, por que ele veio? Qual era o objetivo final de tudo? A partir daqui, a história acelera em direção a seu clímax em Jerusalém. Na última ceia, ele dá um novo significado para a Páscoa, falando de uma nova aliança. Pouco depois, ele é crucificado e a placa na cruz, ironicamente, o acusa de ser o rei dos judeus. E então vem um evento que muda o jogo para sempre. O túmulo vazio. No momento mais terrível da cruz, o livro registra esse grito de angústia. É um momento que mostra a humanidade dele de forma brutal. Ele sente na pele o abandono, se identificando com a nossa dor mais profunda. É um momento de escuridão total, mas que vem logo antes da luz mais forte. E aqui está a grande virada da história. As palavras do anjo no túmulo vazio. Essa frase ecoa até hoje. A morte não venceu. A ressurreição é a prova final, a validação de tudo que Jesus disse e fez. É a vitória definitiva do reino de Deus sobre as forças do caos e da morte. E as palavras finais dele em Mateus não são um adeus. Pelo contrário, são uma ordem de partida, uma missão. É a grande comissão. Ele passa o bastão para os seus seguidores para que levem essa boa notícia a todos os povos. E ele faz isso com uma promessa incrível. Eu estou com vocês, todos os dias. A missão não é para ser feita sozinha. E assim a gente fecha o nosso guia. A história que Mateus conta sobre uma pessoa cuja vida e palavra sobre o reino, sobre amor e sacrifício realmente transformaram o mundo. A pergunta que fica para a gente pensar é: de que forma esses ensinamentos de 2000 anos atrás ainda falam com a gente e nos desafiam hoje? Fica aí a reflexão. Deus te abençoe.